E não havia menção à diminuição de pressão arterial sistêmica nessa publicação, que estava na referência do documento, a gente não encontrou. Com relação ao Mazindol, foi apresentado também um estudo realizado por Nishikawa, publicado em 1996, que também não havia sido contemplado na nota técnica, que nós não tínhamos avaliado anteriormente. Um estudo aberto, não controlado, em 13 mulheres com obesidade severa, receberam uma dieta de 480 quilocalorias por dia em 2 a 4 semanas, depois de 1.000 a 1.200 calorias por uma semana. E um comprimido por dia de Mazindol meio miligrama nas 12 semanas subsequentes. O documento Diretrizes, assim como o estudo sobre anorexígenos da Anfarmag, trazem essa informação. A parte que está sublinhada, a gente não conseguiu encontrar na publicação também. Esse Czinho que está aqui, na verdade eu não coloquei nos outros slides, é aquela classificação que foi colocada pelos senhores A, B, C e D, do grau de evidência. Era só isso que havia de novos artigos, além daqueles que a gente já tinha avaliado, e assim, a gente não discordou dessa classificação como ela foi feita, do A até o B, o C e o D. E a gente considera que, no momento que foi construída a diretriz, todos esses medicamentos estão regularizados diante da agência. Estão com perfil risco-benefício avaliado, estão disponíveis no mercado. Para nós, nesse momento de reavaliação de perfil risco-benefício desses medicamentos, a gente considera que são necessários os estudos randomizados, controlados, de fase 3, como a gente colocou na nota técnica. Apesar de que a gente concordou que a evidência era A, B, C, D, como foi colocada no documento também. Então, essa era a parte que a GCF tinha a fazer. Bom, eu vou prosseguir a apresentação mostrando o perfil de segurança dessas drogas catecolaminérgicas. Bom, meu nome é Laís França, como eu já me apresentei, eu sou médica clínica, com experiência em prescrever inibidores de apetite e com experiência de atender pacientes no pronto-socorro com reações adversas, algumas vezes graves, decorrentes do uso desses medicamentos. Sou concursada da Anvisa, não tenho conflito de interesse nenhum de estar expondo esses meus comentários. Estou lotada na gerência de farmacovigilância, no núcleo de vigilância pós-comercialização da Anvisa. Bom, vamos começar com o Femproporex. O Femproporex é um agente simpatomimético indireto e que inibe também a recaptação da serotonina e da dopamina. É importante comentarmos que 70% da droga que é ingerida, ela é metabolizada no fígado em anfetamina. Então, nós podemos extrapolar as reações adversas da anfetamina também para o Femproporex. Essa foi uma das dúvidas que surgiram na audiência pública e o dado é positivo. 70% é metabolizado em anfetamina no fígado, ela é uma prodroga, portanto, e as reações adversas podem sim ser extrapoladas para o Femproporex. Então, ela é potencialmente causadora de reações adversas graves, já descritas na literatura, descritas também na sua bula, que variam de hipertensão arterial, moderada a severa, desde arritmias cardíacas, angina pectoris, colapso circulatório, alterações da libido, diminuição da libido, aumento da libido, e tem o potencial de causar dependência psíquica. Ou seja, o paciente pode apresentar um risco sério de morte com a utilização do Femproporex. Em algumas situações, se não houver uma intervenção imediata, o paciente pode ter um evento letal. Outras reações adversas graves: psicose paranoide, comportamento violento, crises de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, hipertensão pulmonar primária, dada a inibição da recaptação da serotonina, hemorragia subaracnoide e outros eventos vasculares cerebrais, como acidente vascular cerebral de maneira geral. Pode evoluir para uma insuficiência hepática aguda,
e a síndrome de abstinência, que são eventos potencialmente graves também. Com relação à anfepramona, a anfepramona ela aumenta a liberação de noradrenalina na fenda sináptica dos neurônios hipotalâmicos, inibindo a sensação de fome. E ela é potencialmente causadora de reações adversas também muito graves, tais como taquicardia, elevações de PA que podem ser leves, moderadas até graves, angina pectoris, arritmias cardíacas, crises depressivas, psicose, impotência sexual e depressão da medula óssea. Ou seja, eventos adversos também graves que podem levar a um desfecho fatal. Outras reações adversas gravíssimas, né, podem comprometer a vida do paciente. Delírios, surtos de esquizofrenia. Não há um consenso sobre se os pacientes que tiveram surtos de esquizofrenia tinham antecedentes ou não dessa patologia. Torsade Pontes, que é uma arritmia cardíaca ventricular gravíssima, muitas vezes ela desencadeia parada cardiorrespiratória irreversível. Hipertensão pulmonar primária, também pela ação da serotonina. Isquemia cerebral e acidente vascular cerebral. O paciente pode desenvolver dependência e tolerância à droga, necessitando doses cada vez maiores. E está envolvida com ideação e tentativa de suicídio, bem documentado. A anfepramona tem 26 contraindicações para sua prescrição. 26. Dentre elas, alterações cardiovasculares, alterações psíquicas, até mesmo o uso de drogas que possam inibir a medula óssea. E essas 26 contraindicações restringem muito a sua indicação e a sua terapêutica. E associado àquelas reações adversas graves que eu já citei, comprometem e muito a segurança da droga. O Mazindol. O Mazindol ele é um inibidor da recaptação da serotonina, da norepinefrina e inibe também a dopamina. Potencialmente causador de reações adversas graves, amplamente difundidas na literatura, inclusive na bula do produto, como confusão mental, taquicardia, que é um fator preditivo para eventos cardiovasculares, como nós já vimos até nas apresentações de manhã, alteração da libido, e pode levar à impotência sexual também. Outras reações adversas graves associadas ao uso do Mazindol. Pode provocar psicose, alucinações, crises convulsivas, depressão e mania, hipertensão pulmonar, dado o efeito, né, da recaptação da serotonina, também dependência física e psíquica e tolerância. Quer dizer, são reações adversas gravíssimas que também comprometem a vida do paciente. Considerando que o Mazindol tem uma eficácia não comprovada, considerando que está envolvido com reações adversas muito graves, nós concluímos que o uso de Mazindol está incompatível com requisitos de segurança mínimos exigidos pela Anvisa. Aí resta aquela minha pergunta. É possível, numa triagem do consultório, um paciente que chega querendo uma prescrição, querendo perder uns quilos, referiu que já fez as medidas dietéticas, higienodietéticas, como exercício físico, dieta, e ele pede para que seja prescrita uma droga, o médico também acha que ele se enquadra naqueles padrões. É possível o médico afastar os fatores de risco cardiovasculares, considerando que essas drogas têm um efeito inotrópico positivo muito importante no sistema cardiovascular? E considerando que muitas vezes o paciente desconhece o seu status cardiovascular, considerando que esse paciente muitas vezes desconhece o seu histórico familiar de doença cardiovascular e desconhece o seu status cardiovascular, o paciente ele pode simplesmente dizer que não possui nenhuma patologia porque ele desconhece. E o exame clínico normal não afasta a doença cardiovascular. E o eletrocardiograma normal também que se faz no consultório também não exclui a presença de doença cardiovascular.
Se nós formos solicitar exames mais acurados para detectar essas patologias, normalmente esses exames estão envolvidos com um risco muitas vezes até de morte, para sua realização. Até que ponto os médicos vão estar sujeitos a correr esse risco de prescrever tais drogas para pacientes que, segundo a atualização das diretrizes para o tratamento farmacológico da obesidade e sobrepeso, a atualização da ABESO, ISBEM, no ano de 2010, na sua página 5, tem indicação para tratamento. Os pacientes nos quais houve falha de medidas não farmacológicas, com índice de massa corporal maior ou igual a 30, maior ou igual a 25, associados a outros fatores de risco, ou circunferência abdominal maior ou igual a 102 para homens e maior ou igual a 88 para mulheres. Que é justamente a população de alto risco para eventos cardiovasculares. Então, é seguro atualmente prescrever medicamentos com tal efeito inotrópico positivo sobre o músculo liso cardíaco a pacientes com esse perfil aumentado de risco cardiovascular, conforme foi discutido no período da manhã? Não é possível. Esse é o parecer dos técnicos da Anvisa. É possível, senhores, numa triagem no consultório médico, que sequer é de uma especialidade de psiquiatria, que ele possa afastar os fatores de riscos psiquiátricos, considerando-se que muitas vezes o paciente vai no consultório, ele desconhece se ele tem uma patologia psíquica. Ele desconhece, ele pode não estar na crise, já que essas patologias muitas vezes flutuam entre a normalidade e a anormalidade. Ele pode estar no momento normal e ele desconhece o seu histórico. Desconhece o seu histórico familiar e o seu histórico pessoal. Vai ao consultório, o médico, com uma boa intenção, prescreve a droga e o paciente pode ter um evento. É seguro a prescrição de tais drogas para esse paciente? A conclusão é de que não é possível a prescrição segura desses inibidores do apetite na prática clínica atual. À época do registro, essa relação risco-benefício, ela era favorável ao paciente, os benefícios superavam os riscos. Mas o conceito de risco, ele muda, ele é muito dinâmico, ele muda conforme a época. Né? Por exemplo, o registro da anfepramona, salvo engano, foi de 1958. Então, essa relação não é mais favorável. Então, cabe à Anvisa, já que a missão é promover e proteger a saúde da população, rever os medicamentos, até mesmo os já registrados, e rever se a segurança ainda permanece e se os riscos superam ou não os benefícios, e tomar as medidas sanitárias adequadas para o caso. Essa era o que eu tinha a dizer, tá? Agradeço. Para a apresentação dos parâmetros científicos dos pontos discordantes em relação à nota técnica da Anvisa, nós convidamos o Dr. Henrique Suplicy, da ISBEM. Eu queria começar me apresentando. Meu nome é Henrique Suplicy, eu sou professor de endocrinologia e metabologia da Universidade Federal do Paraná desde 1974. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia regional nossa lá do Paraná por 5 gestões, sou atual secretário da ISBEM Brasil. Eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina durante 5 anos e eu sou membro titular da Academia Paranaense de Medicina. O meu papel aqui, além de contrapor algumas coisas da nota técnica e algumas coisas que a apresentadora que me antecedeu apresentou, o meu papel aqui também é de defender o direito do médico de prescrever esse tipo de medicamento e o direito do paciente de ter acesso a esse tipo de medicação. Quando a gente fala do indivíduo obeso, isso aqui está escrito em inglês, mas em qualquer língua que isso seja traduzido, as manifestações são sempre as mesmas. O obeso é visto como um indivíduo preguiçoso, como um indivíduo sem vontade, como um indivíduo até com QI mais baixo, né? Basta fazer um pouquinho de dieta, atividade física que você emagrece. E a coisa não é bem assim. As atitudes negativas em relação ao obeso, elas são demonstradas no trabalho, na escola, na família, pelos profissionais de saúde. E a obesidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e entender que ela tem uma causa biológica, ao invés de uma causa exclusivamente de comer demais e fazer pouco exercício, isso reduz em muito essa atitude negativa que as pessoas têm. Isso é só para mostrar para vocês alguns dos fatores com os quais